Este é o Código Civil e representa o maior instrumento de regulação da vida privada. Se você é estudante de direito, com certeza já lhe fizeram uma das seguintes perguntas: já podemos cometer crimes? Você conhece todas as leis? Você já leu isso tudo? E sobre esta última pergunta, para quem não é da área, pode até parecer muito difícil ler aquele livro inteiro, mas a realidade está bem distante disso. Na verdade, o Código Civil é um livro que está dividido em 5 partes, e cada parte é um livro. O primeiro livro é a parte geral do Código Civil. Nele são introduzidas algumas questões básicas que devem ser entendidas para a compreensão do direito civil inteiro. É extremamente importante que se entenda a parte geral do Código Civil para que se entenda os demais livros. Conceitos como a personalidade jurídica, capacidade jurídica, maioridade civil, menoridade, suprimento da incapacidade, entre outros, são apresentados na parte geral do Código Civil. A parte geral do Código Civil regula as várias situações que podem acontecer na vida de uma pessoa, desde o seu nascimento até a sua morte. Por exemplo, no artigo 66 do Código Civil está disposto que a personalidade jurídica adquire-se no momento do nascimento completo e com vida. E é essa personalidade jurídica que vai determinar que uma pessoa seja capaz de ter direitos e obrigações. É na parte geral do Código Civil que está definido qual o direito aplicável às situações em que uma pessoa desaparece sem deixar qualquer notícia. Como é que fica a situação dos seus bens? Quem vai gerir tais bens e por quanto tempo? E se a pessoa ficar mais de 10 ou 20 anos desaparecido sem que dela se saiba, como é que fica a situação dos seus bens? Tudo isso é definido pela parte geral do Código Civil, que é o primeiro livro. Agora, lembram-se que eu disse que a personalidade jurídica é o que determina que uma pessoa seja capaz de ter direitos e obrigações, ou deveres? Pois é. Essa questão de obrigações é tão importante que mereceu regulação própria. Ainda dentro do Código Civil existe um livro destinado às obrigações. Então, o livro número 2 do Código Civil é o livro das obrigações. E essa obrigação é definida como o vínculo pelo qual uma pessoa fica adstrita para com a outra ao cumprimento de uma prestação. Entregar alguma coisa a alguém, pagar certo valor a uma pessoa, ou mesmo realizar uma atividade a favor de outra pessoa, são exemplos de obrigações. Quem fica obrigado a realizar o que, para quem, por quê? Tudo isso é definido no segundo livro do Código Civil, que é o livro das obrigações. Agora, você só pode ser obrigado a prestar alguma coisa a outra pessoa, quer seja um objeto ou mesmo uma atividade, não deixa de ser coisa. E é exatamente por isso que o terceiro livro do Código Civil fala sobre as coisas. É o livro das coisas. E lá tem toda a regulação sobre as coisas ou os bens, bem como a relação que essas coisas estabelecem com as pessoas. Às vezes, a relação que se estabelece entre as pessoas e as coisas é uma relação de propriedade, outras vezes é apenas o gozo de um direito temporário relativamente àquelas coisas, como fruição, posse, entre outros. E existem mais 2 livros no Código Civil que atualmente não estão incorporados ao Código Civil, mas já quando da criação ou da elaboração do Código Civil, esses livros estavam inseridos no Código Civil. São eles o livro da família e o livro das sucessões. Esses 2 livros foram revogados, foram retirados do Código Civil porque mereceram regulação própria e são regidos por leis próprias atualmente. Ainda assim, elas sempre vão se apoiar ao Código Civil em tudo quanto não estiver regulado especificamente e que for aplicável. Colocando as coisas dessa maneira, dá para perceber que este livro não é tão grande assim quanto parece. E a única razão que faz com que esse livro seja tão grande assim são essas leis todas aqui que complementam o Código Civil. Então há várias outras leis que acompanham o Código Civil, mas que não fazem parte deste. São leis avulsas que podem ser encontradas mesmo fora do Código Civil. E quais leis acompanham ou não o Código Civil, isso vai depender da editora que o compilar. Mas a questão central é essa. O Código Civil está dividido em 5 livros e atualmente encontram-se apenas 3. A parte geral, o livro das obrigações e o livro das coisas. Porque o livro da família e o livro das sucessões foram revogados do Código Civil e atualmente são regidos por leis próprias.
Há alguns meses atrás eu fiz um vídeo e eu falei sobre 3 realidades pré- e extrajurídicas que definem ou que fundamentam o direito. E eu disse que eram as pessoas, as coisas e as ações. E se forem a perceber, o modo como está dividido o Código Civil é diretamente ligado a essas 3 realidades. Na parte geral do Código Civil, fala-se mais sobre a pessoa. Quando ela nasce, direitos e deveres que ela adquire, e várias outras situações que podem ocorrer durante a vida de uma pessoa e até na sua morte. E a segunda realidade, ações. As pessoas agem, não são inertes, e durante esse percurso elas ficam obrigadas para com as outras a cumprir determinadas obrigações. Então, as prestações, as ações, as obrigações constituem a segunda realidade que fundamenta o direito. E a terceira, as coisas, porque as obrigações incidem sobre coisas.